Os raios brilhantes do sol entram pela janela no corredor do Castelo Ascart. O pai do nosso personagem principal Roel o apresenta a sua meia-irmã Alice. Alice olha para o irmão com vergonha, cumprimenta-o educadamente e faz uma reverência. O menino olha para a irmã com seus olhos amarelos brilhantes, expressando claramente algum desprezo e desconfiança. Alice se assusta e tenta se esconder atrás do pai, que está por perto, e ele percebe o olhar do personagem principal e diz que está assustando a irmã. O pai acaricia a cabeça da filha, acalma-a e explica o que pode ter causado aquele olhar tão penetrante. A menina entende tudo e diz ao pai que não o culpa. O pai decide levar a filha para o quarto dela, deixando o personagem principal sozinho no corredor. Roel fica sozinho no corredor e percebe que sente mais do que apenas cansaço. O personagem principal relembra sua encarnação passada, onde ele é uma pessoa comum. Nos últimos minutos de sua vida ele jaz após um acidente na estrada em uma poça de sangue. A aparência do personagem principal muda, ele percebe que renasceu como o principal vilão do jogo que uma vez completou. A pior constatação para Roel é a lembrança da trama do jogo e seu desfecho, onde ele será humilhado pela equipe do personagem principal positivo, e seu fim neste mundo estará nas mãos de sua irmã Alice. Nosso principal vilão não fica feliz com essa reviravolta em sua nova vida e, de raiva, joga o livro com pistas sobre a mesa. Depois de reunir um pouco as forças, ele começa a ler o livro para descobrir quais ações suas em relação a Alice podem levar à morte em sua nova vida. No livro, Roel encontra as informações de que precisa e começa a pensar em opções para resolver esse problema. Jogando o livro na mesa novamente, o menino fica com raiva, porque jogando um jogo no computador e fazendo coisas completamente diferentes nele, ele não sabe o que fazer a seguir. Roel afunda em sua cadeira e segura a cabeça. O desespero toma conta dele, pensamentos sobre sua morte iminente enchem sua cabeça. O personagem principal percebe que sua força, sendo uma criança de 9 anos, não é grande. De repente, uma tela azul de interface aparece acima da cabeça do jovem cavalheiro e o assusta. A interface notifica o herói que o carregamento do sistema foi concluído. O sistema cumprimenta Roel e o personagem principal olha surpreso para a tecnologia incomum. O jovem mestre olha para sua carta pessoal, que indica seu nome, idade, posição e feitiços disponíveis. A curiosidade o vence e ele decide fazer um pedido para a concretização de uma micro-onda de calor. Fluxos de ar quente começam a sair da tela azul translúcida, soprando sobre o personagem principal. Roel começa a analisar suas capacidades de feitiços. Elas são de nível mais baixo e ele se pergunta sobre aumentá-las. A tela azul com cara feliz decide tranquilizar o jogador novato e concorda que as habilidades podem ser melhoradas. Uma enorme mesa da loja surge no espaço. Vários itens mágicos são apresentados e o preço está indicado ao lado de cada um. O menino começa a observar as categorias de itens e descobre como pagar por eles. Roel começa a duvidar se o preço corresponde à qualidade desses itens mágicos, e aponta para a interface e a ilogicidade de alguns feitiços. O jovem mestre expressa abertamente sua raiva desse sistema e admite que não possui tais valores. A tela azul responde que não pode haver erros. Da tela vêm recomendações de que ao coletar reputação às custas da família, nosso herói poderá acumular pontos e trocá-los por itens da loja. Roel não acredita nisso. A interface pensa e decide sobre a entrega do item inicial ao personagem, já que a dificuldade do jogo é muito alta. O personagem principal é envolto em raios dourados e um objeto em forma de diamante começa a se materializar no ar. Uma linda medalha de ouro com uma pedra azul no centro aparece na nossa frente. O sistema nos diz que isso irá melhorar as habilidades do menino. O jovem mestre estende a mão para pegar a medalha e presume que isso o ajudará a ganhar reputação. A tela responde afirmativamente à pergunta de Roel, e o personagem principal tem esperança de salvar seu destino. Ele segura a medalha nas mãos, anda pela sala e sorri, mal pode esperar para colocar em uso seu item recém-adquirido. Uma garota chamada Ana, vestida com uniforme de empregada, caminha pelo corredor de um castelo ensolarado. Ela para em frente às portas, notando um jovem senhor espionando, ele quer saber há quanto tempo ela está esperando por ele aqui. A empregada olha para Roel perplexa, claramente não esperando tal pergunta. O personagem principal corre para os braços de Ana, enterrando o rosto em seu peito, enquanto reclama da leitura de um conto de fadas assustador. Ele olha para o servo com os olhos cheios de lágrimas, lamentando que os lobisomens do conto de fadas possam comê-lo. A garota dá um tapinha na cabeça de Roel, explicando calmamente a infundação de seus medos. O menino olha culpado para o chão e começa a se desculpar por ter sido rude e ter discutido com Ana no passado.
Pensamentos sobre as mudanças repentinas para melhor do mestre começam a surgir na cabeça da jovem empregada. O personagem principal promete ao servo que não a tratará mais mal e pede perdão. A menina se ajoelha e pega o menino pelas mãos, fica um pouco envergonhada e concorda em perdoar o malandro. Uma escala de reputação aparece no ar com os primeiros pontos recebidos da empregada. Roel fica surpreso ao observar os primeiros frutos de seu trabalho enquanto seus pontos de reputação continuam a aumentar. O personagem principal está dominado pela excitação, ele percebe como é fácil conseguir pontos de reputação, ele quer correr para Alice. Irmão e irmã estão sentados à mesa na sala de jantar, ambos se sentem estranhos. Alice está sentada com as bochechas queimando, desviando o olhar. Roel entende a cautela dela, lembrando-se do comportamento dele no primeiro encontro. O jovem mestre decide dar o primeiro passo, apresenta-se a Alice e explica o motivo do seu comportamento matinal. A irmã mais nova se pressiona com mais força na cadeira e a todas as novas ofertas de ajuda e jogos conjuntos do irmão, ela humildemente responde afirmativamente. Neste momento, Ana se aproxima de Alice e oferece seus talheres, enquanto a cabeça de Roel dispara com tentativas de ganhar o favor de Alice. Então um garfo prateado cai com o estrondo da bandeja da empregada sobre a toalha de mesa vermelha. Um arrepio percorre o corpo da jovem patroa e o medo é visível em seus olhos. Os servos ficam perplexos e tentam descobrir o motivo. Ana não foi a única que percebeu essa estranheza de Alice. Seu irmão também percebeu isso, apesar da afirmação da menina de que estava tudo bem. A irmã mais nova recusa e simplesmente atribui tudo à sua falta de jeito. Neste momento o irmão lembra do medo que a jovem tinha de objetos pontiagudos. Na verdade, Alice tem uma certa afinidade com a prata, o que é considerado raro. A vida de sua irmã deveria ter sido sem nuvens e feliz, mas após o despertar do primeiro parentesco, ela ganhou o poder de regeneração. Cada ferida no corpo da jovem amante cicatriza instantaneamente, o que seus malfeitores, é claro, aproveitaram. Desde então ela tem medo de objetos pontiagudos. Enquanto a empregada continua interrogando Alice, nosso protagonista decide que esta é a oportunidade perfeita para agir. O menino entende que em tal situação é impossível forçar demais a ajuda da irmã, ele deve agir com cautela. Enquanto isso, Alice está tentando lidar com seus medos, ela faz o possível para não deixar seu irmão descobrir seu segredo. Roel diz a Ana que sua irmã é pequena demais para usar talheres sozinha, e ele mesmo quer ajudá-la no jantar. O jovem mestre prestativamente oferece à jovem que corte seu bife, e a irmã olha para ele surpresa. A empregada tenta dissuadir Roel oferecendo-lhe ajuda, ao que o menino retruca e declara que a partir de agora cuidará da irmã mais nova. Ele se senta com um sorriso satisfeito, preparando-se para cortar o bife e antecipando os pontos de reputação que deveriam ser acrescentados a ele. Depois de empalar um pequeno pedaço de carne em um garfo, o irmão o entrega à irmã, com a qual ela concorda hesitantemente. Alice se inclina timidamente para a frente, confiando em Roel, e prova cuidadosamente a comida. Um jovem cavalheiro com cara de satisfeito quer saber se sua irmã mais nova gostou da comida. A menina olha para o irmão e uma lágrima escorre pelo seu rosto. A personagem principal entra em pânico, presume que o bebê não gostou da comida e com pressa quer trazer um prato novo para ela. Alice enxuga as lágrimas que escorrem de seus olhos com um sorriso. Ela agradece a Roel pela comida tão deliciosa e acima dela ele vê uma escala de reputação crescente. O menino fica em choque silencioso, vê números voando e aumentos na escala. Apesar da ajuda, nosso personagem principal continua encantado com os grandes aumentos em sua conta. Ele ordena que Ana traga imediatamente os melhores doces e chocolates. A jovem empregada concorda alegremente com o pedido do protagonista e se apressa em atender seu pedido. Quando todos os pratos são trazidos à mesa, o irmão começa a oferecer um após o outro à irmã, ela os come e a cada mordida sua reputação aumenta. Os criados observam esta imagem, ousando sugerir que o jovem patrão se apaixonou pela irmã. Não resta nenhum vestígio do antigo constrangimento, as crianças conversam com grande entusiasmo durante o jantar. Ana fica emocionada com a foto, percebendo quão linda é a jovem Dona Alice. Depois de um dia tão agitado, Roel finalmente se encontra em sua cama, ali deitado imagina quanta reputação ganhará no futuro. Mas não são apenas pensamentos de lucro que preocupam a cabeça do jovem mestre, ele pensa em se casar com sua irmã. É hora de finalmente gastar os pontos de reputação que você ganhou e dar uma olhada na loja. Escolhida a opção de sua preferência, chamada Exército de Esqueletos, o menino se encontra no campo de treinamento da Casa Asgard. Depois de se certificar de que não há ninguém por perto, o personagem principal decide implementar seu plano. A tela azul que aparece ilumina Roel,
O menino expressa seu desejo de comprar um exército de esqueletos, portadores de caixões. Ele estende a mão para pressionar a tela, e o sistema mais uma vez deseja ouvir a confirmação de sua compra. Raios azuis de energia começam a explodir na tela, a compra é confirmada e você é solicitado a selecionar a localização do exército de esqueletos portadores de caixões. O personagem principal concentra energia em sua mão e ordena que um exército de esqueletos seja liberado no campo de treinamento. Um enorme vórtice de poder é criado, que se esforça para varrer o jovem mestre. Roel fica encantado com a sensação de poder e força que experimentou ao liberar a energia. Seu olhar cai sobre o local onde há um segundo houve um redemoinho. Agora se formou uma neblina, atrás da qual se avistam claramente silhuetas. A neblina se dissipa e na frente deles estão esqueletos ajoelhados. Atrás deles está um caixão preto. O menino está encantado com sua aquisição. Mas ao mesmo tempo ele observa que ainda não sabe do que eles são capazes. Decidindo testá-los, Roel aponta para o boneco de treinamento, ordenando-lhes que o ataquem. Ao ouvir a voz do dono, os esqueletos ficam ativos, erguendo a cabeça com os olhos vermelhos. Mas em vez de atenderem ao pedido do jovem mestre, aproximam-se do caixão e, juntos, começam a levantá-lo. O personagem principal fica perplexo e pondera se o caixão poderia ser uma arma. Para sua grande surpresa, assim que os esqueletos levantaram o caixão e o colocaram nos ombros, uma música começou a soar de algum lugar e os esqueletos começaram a dançar. Roel está deitado à sombra de uma árvore extensa na grama e pensa em afirmações filosóficas. Mas seus pensamentos são interrompidos por música e esqueletos dançantes, portadores de caixão. O menino não consegue se conter e amaldiçoa sua aquisição. A única coisa que o acalma é o preço de apenas 2.500 pontos, e sua ideia de como usar esse exército dançante de ossos. Somos transportados para a sala dos Ascartes, onde Roel, sentado em frente ao pai, escolheu o momento para lhe pedir algo. Acendendo um charuto, o pai quer saber com calma qual é o pedido, ao mesmo tempo que pensa quanto dinheiro o filho quer desta vez. O personagem principal começa a contar com entusiasmo como se interessou por impostos, agricultura e quer trabalhar como fiscal de impostos. Ascart senhor, ouvindo isso de seu filho antes mimado, apagou bruscamente o charuto. A notícia veio como um raio do nada. Finalmente, seu futuro herdeiro recobrou o juízo e, em vez de se divertir, quer ser útil à família. Batendo as mãos na mesa, o pai imediatamente pede para preparar todos os documentos necessários. De manhã cedo, os camponeses carregam sacos com a colheita para pagar os impostos. Enquanto os camponeses caminham na fila, eles começam a sussurrar, todos tentam chegar na hora certa. Um dos idosos com uma sacola no ombro comenta que hoje precisamos recuperar o tempo perdido. As pessoas chegam a um enorme moinho de vento e se alegram com sua inauguração. Nosso personagem principal está sentado ao lado do moinho, sob um guarda-chuva, tomando chá, e ouve gritos de alegria e pedidos de cobrança de impostos do povo. Enquanto isso, um exército de esqueletos estava escondido no porão da fábrica. O homem agradece a Roel pelos 20% dos grãos que ele devolveu, destacando sua generosidade. O personagem principal senta-se satisfeito em uma cadeira e a seus pés estão enormes sacos de colheita. Com um sorriso malicioso, o jovem mestre pensa que seu plano está funcionando. As pessoas ficam felizes com a devolução de 20% do imposto e em troca ele ganha pontos de reputação. Ele também observa que os esqueletos que adquiriu têm um enorme potencial de funcionamento, já que não necessitam de alimentação. Trabalho é trabalho, mas Roel começa a sentir muita falta da irmã mais nova. Nesse estado, a empregada Ana percebe ele e o convence de que seu irmão logo se encontrará com Alice. Os servos também dizem que é hora de voltarem para casa, pois receberam a notícia da chegada de um convidado especial. Somos transportados para o Palácio Ascart, onde já estão em curso os preparativos para a chegada dos convidados. A silhueta de Roel está diante do espelho, e atrás dele a empregada gentilmente se curva e elogia a roupa do jovem mestre. O personagem principal, com certo narcisismo, veste um terno formal e se exibe diante do espelho. A encantadora Alice entra correndo na sala, que já está gritando na soleira e cumprimentando seu irmão mais velho. O menino imediatamente corre e abraça a irmã, acha que ela está linda como sempre. Há pensamentos em sua cabeça de que o abraço da jovem amante é sua recompensa pessoal. Ana, que está por perto, não perde a oportunidade de observar a imagem do idílio e fica sinceramente emocionada. Mas, tendo controlado suas emoções, os criados respondem secamente que é hora de sair para receber os convidados. As portas do castelo se abrem e eles correm para a rua de mãos dadas. O irmão e a irmã que os acompanham são Ana.
Ouve-se o barulho de cascos e criaturas incríveis aparecem diante das crianças, puxando uma carruagem. São cavalos raros. O personagem principal chama imediatamente a atenção para o fato de que apenas uma família em toda a bagunça pode pagar por isso. Esta é a família real de Checlide. Roel claramente não está feliz com a chegada dos convidados, o que Alice percebe, puxando seu irmão para trás. O jovem mestre se curva e cumprimenta Cane Checlide, acrescentando que ouviu falar de suas façanhas, ao que o convidado ri e nota que o menino também não é desleixado. O convidado recém-chegado volta-se para o pai da família Ascart e nota que não esperava, contou aos filhos algo de bom sobre ele. O pai ri, mas ainda tem suspeitas de que algo está errado com seu filho. A jovem, seguindo o irmão, também cumprimenta a família real, faz uma reverência e se apresenta como filha adotiva do Marquês Carter. Cane acaricia a cabeça da menina e observa que conheceu o pai dela e até participou de sua educação. O convidado diz que pode confiar Alice ao pai de Roel, ao qual promete não decepcionar o já falecido pai da pequena senhora. Aqui, o cavalheiro que chega incentiva alguém da carruagem a fazer novos amigos. Uma linda garota com vestes luxuosas sai da carruagem e se apresenta como Nora Checlide. Alice imediatamente vê como a filha Checlide é linda, mas seu irmão não fica totalmente satisfeito com esse conhecimento. Nora e Roel vão até a sala, onde Achá, o rapaz pergunta se a jovem gosta de tudo. Os rapazes estão sentados a uma grande distância um do outro, e a jovem senhora Checlide quer saber se pode chamar seu novo amigo pelo nome. Ao que ele concorda imediatamente, lembrando que é uma honra para ele. Colocando uma xícara de chá na mesa, Nora decide descobrir o que o jovem mestre pensa dela. O menino imediatamente começa a discursar sobre a beleza, gentileza e doçura do hóspede recém-chegado, ao que ela o interrompe em suas tentativas de mostrar uma coisinha. Ela gira um pingente vermelho nas mãos, perguntando se o menino acha aquela bugiganga linda, e ele responde afirmativamente. Nora diz que o pingente brilha lindamente e tem um efeito especial. Roel, com uma expressão de constrangimento e um sorriso forçado, concorda em descobrir qual é esse efeito. Apertando a pedra na mão, a jovem responde com um sorriso que a pedra funciona como um detector de mentiras. Houve um silêncio mortal na sala, e o personagem principal percebeu com horror que, ao ouvir toda aquela bajulação dele, a garota sabia de suas mentiras. Ele se lembrou da Nora do jogo. Ela era uma das personagens principais. Ela não é quem parece à primeira vista. Por fora, a garota é inteligente e linda, mas por dentro ela é uma verdadeira sádica que no futuro será chamada de anjo sanguinário. Sentada em um sofá macio, a filha real diz que é surpreendida por Roel. O menino literalmente ficou confuso de vergonha, tentando se justificar e se perguntando por que nunca tinha visto tal pingente antes. Aqui a jovem convidada aproxima-se abruptamente do jovem mestre, dizendo que ela está confiante em sua beleza e perguntando por que ele é tão cauteloso com ela. Literalmente pairando sobre o personagem principal, ela quer saber o que ele realmente pensa sobre ela. Roel sabe que tipo de jogos ela está jogando, ele está estupefato e não sabe o que responder. Reunindo coragem, ele afasta Nora, alegando que sabe tudo sobre ela e diz para ela ficar longe dele. Sulio diz a ela que não está interessado nela e que não pretende construir um relacionamento próximo com ela. A natureza sádica da jovem não diminui, ela gosta de assustar as pessoas, às vezes seus desejos vão um pouco além do esperado. A personagem principal já tem ideias sobre seus truques sofisticados e a visualização dos objetos que utiliza para isso. Mas Roel responde que no mundo dos aristocratas isso não é incomum e que o mais importante é o consentimento das duas partes. Ao ouvir isso, ela pula alegremente do sofá e pisa deliberadamente no sapato do jovem mestre, pensando que ele concorda com suas aventuras. Roel grita, ficando congelado no lugar enquanto Nora move o rosto em direção a ele, alegando que ele agora é propriedade dela. Recostando-se, a personagem principal tenta desviar a conversa, perguntando-se por que deveria ser dela, afinal, perguntando sobre outros favoritos entre nobres. Alice corre para a sala, segurando as pontas do vestido, e ao mesmo tempo pede perdão pela demora. As crianças estão novamente sentadas separadamente em extremos opostos do sofá, e Nora convida a jovem senhora Ascart para se sentar e tomar um chá. Ela se senta e imediatamente quer saber o que os caras estavam conversando na sua ausência. Nesse momento, Roel exala calmamente, pois durante todo esse tempo ele se sentiu incomodado sozinho com a jovem princesa. As meninas conversam alegremente, a princesa quer saber mais sobre os hobbies de Alice. Os pais das famílias Ascart e Checlide saem para a varanda da sala para saber o que seus filhos estão fazendo.
Kanye olha para baixo e percebe sua filha conversando um pouco com a filha dos Ascartes. Ao perceber a curiosidade do hóspede, o pai da família anfitriã quer saber o que tanto lhe interessava. O hóspede recusa e evita responder. O Ascarto mais velho também acha que a comunicação do buraco geralmente insociável com seus filhos parece estranha e novamente suspeita que seu filho teve uma participação nisso. Ao mesmo tempo, a princesa aperta a mão de Roel e quer que eles brinquem juntos com mais frequência, com o que ele concorda relutantemente. Alice fica um pouco atrás dos rapazes e se sente como uma vela enquanto seu irmão e Nora continuam conversando. Chegou a hora de um jantar em família. O personagem principal está feliz com a partida dos visitantes. Ele queria melhorar as relações com a família real, mas não esperava que Nora se apegasse tanto a ele. Cortando o bife, ele pensa com um sorriso que agora não é a hora de ficar chateado e espera somar pontos de reputação. Mas voltando-se para Alice, ele fica horrorizado com o fato de sua reputação não ter aumentado nem um pouco, e a própria garota estar sentada com a cabeça baixa. Em vez disso, os pontos voam para seu pai, que está satisfeito com os esforços de seu filho. Roel fica completamente desnorteado. O menino se aproxima da irmã e tenta descobrir o que a incomoda tanto. Alice, após um breve silêncio, fala sobre sua suposição de que seu irmão não a ama de verdade. A jovem nota que Roel gosta mais de Nora, que a princesa não dará tantos problemas quanto ela. O menino olha para a irmã com um sorriso e pensa como pode gostar da filha dos Checlides quando tudo o que fez a noite toda foi tentar evitá-la. Alice escuta com atenção enquanto seu irmão diz que Nora não é importante para ele. Na opinião dele, não há garotas melhores que sua irmã. Ele dá um tapinha na cabeça da jovem patroa, tentando transmitir que eles enfrentarão seus medos juntos e que ele estará sempre ao lado dela. A menina corre para os braços do irmão mais velho, que a abraça e manda que façam uma refeição juntos rapidamente. Ana olha toda essa foto, que nota como Roel está fazendo a coisa certa, e o menino nessa hora pensa que para os servos isso já virou uma série pessoal. O próprio jovem mestre já está um pouco confuso sobre onde está falando a verdade e onde está mentindo, tentando ganhar pontos de reputação. Depois de um dia difícil, o personagem principal finalmente se encontra na cama. Antes de dormir, ele reflete que o enredo do jogo é fruto de uma escolha e ele precisa mudar para que tudo não leve a um final desastroso. À noite, uma jovem empregada caminha pelo corredor e percebe que a porta do quarto do jovem patrão está entreaberta. Ela decide entrar nos aposentos de Roel e vê o menino já dormindo pacificamente. Temendo que ele pegue um resfriado, os criados o cobrem com um cobertor quente. Depois de envolvê-lo, ela olha para ele com ternura e decide ficar com ele mais um pouco. Pela manhã, em um dos escritórios, o personagem principal senta-se e lê um livro para aprender mais sobre a estrutura deste mundo. Depois de ler algumas páginas, ele fica chateado por ser de uma família de mágicos, mas todas as suas características são mínimas. Caindo em desespero, ele se deita na mesa, falando sobre a compra de melhorias no sistema de poções. O sistema rapidamente lhe diz que as habilidades físicas do jovem mestre também não são fortes o suficiente para usar poções. A interface indica que você precisa desenvolver seu corpo básico e pode sugerir poções simples. O menino suspira e diz sem esperança que mesmo que as poções sejam mais baratas ele não tem tanto dinheiro e dificilmente tem descontos para crianças. Ao que o sistema emite inesperadamente um desconto de 50%, e o jovem cavalheiro fica imediatamente feliz em começar a navegar no sortimento. Na revisão, ele tomou 2 poções, com desconto, mas com efeitos colaterais muito desagradáveis. O personagem principal se sente mais atraído pelos benefícios desses líquidos, mas surge a questão financeira de onde ele conseguirá os recursos para isso. Roel segura a cabeça, pois além de gastar com poções, seu pai mandou que ele preparasse um presente para o aniversário de Nora. Conhecendo os gostos específicos da jovem princesa, o menino presume que ela ficaria feliz com uma coleira de cachorro. Ele imaginou a expressão sádica dela, o que o deixou muito assustador. Mas Roel não quer desistir e vai direto ao assunto, prometendo a si mesmo que se não der certo, ele lhe dará uma coleira que Nora usará nele. O menino acidentalmente encontra um livro de uma associação comercial. Esta organização realiza todos os tipos de transações. A partir das lembranças de jogar em uma associação comercial, foi possível ganhar dinheiro. Decidindo que essa era sua chance, ele abre uma lista de aquisições. Roel quer descobrir no sistema se eles possuem itens desta lista, então ele começa a verificar e analisar os dados. O sistema encontrou o item 172, que é uma vela especial, que vale 5.000 moedas de ouro. O menino imediatamente teve a ideia de vendê-lo e imediatamente partiu para a estrada.
Nesse mesmo dia ele vai à associação comercial. O prédio não tem proporções reais, mas parece bastante decente. Roel está sentado na recepção tomando chá. Neste momento é recebido por Aaron, que é o chefe do departamento comercial. O personagem principal manifesta o desejo de vender um item de sua lista, ao qual o representante deseja saber de que item se trata. O menino fala sobre o item número 172, a lâmpada e seu efeito de pacificar e suprimir a erosão mágica. A princípio, Aaron fica estupefata, mas depois se lembra que tal item estava de fato na lista. O representante percebe uma caixa sobre a mesa, e o menino já avisa que a mercadoria será doada quando o preço for acertado. Roel acredita que concordará com um preço não inferior ao original e se sente superior, sabendo o verdadeiro custo. Ao que Aaron oferece 20.000 moedas de ouro pela lâmpada, o menino não consegue acreditar no que está ouvindo. O jovem diz que o produto é bastante raro, e mesmo sem garantia de sua veracidade, esse é o preço mais alto. O jovem aperta sua mão. Nesse momento, o representante pensa se superestimou o preço, e o personagem principal, sorrindo de orelha a orelha, fica feliz com o desfecho dos acontecimentos. O representante acena enquanto a carruagem do jovem cavalheiro se afasta do prédio. Ele sabe que a família de mágicos Asgard ainda tem muitos itens mágicos em suas caixas e que este acordo é um bom começo para o relacionamento deles. O avaliador o apoia e confirma que o resultado superou todas as expectativas. Aaron fica feliz por não ter gasto o dinheiro em vão e ordena que a mercadoria seja enviada ao cliente imediatamente. E ressalta ainda que todas as informações sobre a transação devem ser comunicadas à família Asgard. Voltando para casa, Roel se alegra, agora tem dinheiro e se sente um homem rico. Ele entende como esse dinheiro foi fácil para ele e que não deveria abusar desse tipo de dinheiro. Mas por enquanto, em sua opinião, ele vendeu uma bugiganga desnecessária e já conseguiu comprar poções simples. Seguindo as instruções, ele mistura tudo em um frasco. O líquido adquire uma tonalidade vermelho acastanhada. A interface diz que ele está fazendo tudo certo. Entretanto, o menino já bebeu o conteúdo da vasilha. Com surpresa, ele prova leite e banana e espera a reação de seu corpo. Depois de alguns minutos, nada, ele já decidiu que o sistema lhe vendeu uma falsificação. De repente, ele sente uma dor aguda no estômago e aperta o estômago. Ele perde a consciência e voa da cadeira, enquanto o sangue jorra de sua boca. Tendo caído da cadeira, o menino cai inconsciente no chão. Ao lado dele está um frasco derramado com os restos da poção. À noite, a lua cheia ilumina a cidade e da varanda de uma das casas ouvimos gritos de júbilo. Vemos um senhor maduro chamado Bruce que está experimentando o efeito de uma lâmpada que já conhecemos. Ele se vira para o velho sentado na cadeira, relatando alegremente que o artefato funciona calmamente em sua alma e que o efeito dos mortos-vivos está desaparecendo. O mais velho explica que se trata de um objeto muito antigo e que nunca viu nada parecido, e recriar a semelhança desta lâmpada será uma tarefa muito difícil. Bruce, claro, está insatisfeito com essa informação, pois sua vida só é boa enquanto essa lâmpada estiver acesa. Ele quer descobrir quem vendeu essa coisinha. O velho Andrew relata que o item foi vendido pela casa de Asgard, e a transação foi feita pelo filho de 9 anos do Marquês de Asgard. O cliente da lâmpada observa que não conhece essa família, mas tem alguma ligação com ela. Caminhando até a janela panorâmica, Bruce se pergunta quem venderia a herança da família por apenas 20.000 moedas de ouro. Absorto em seus pensamentos, ele enfia a mão sob a capa, tentando pegar algum objeto. Tirando da capa um pequeno relógio de corrente, ele pensa em uma certa promessa e acredita que a preservação da lâmpada pela família Asgard é um gesto de boa vontade. Bruce segura o relógio nas mãos, pensa, perguntando mentalmente que isso pode ser o destino e menciona para si mesmo o nome de uma certa Charlotte. Roel, entretanto, está inconsciente, ele sente calor ou frio. Ele acordou no chão, uma coleira com corrente no pescoço. O menino não entendia o que estava acontecendo. Levantando-se do chão, ele percebe uma coleira que começa a puxá-lo para frente. Roel olha para cima e vê Nora sentada na cadeira, que nota com um sorriso que foi seu presente de aniversário para ela. Puxando a coleira ainda mais forte, Roel, apesar de sua resistência, se aproxima ainda mais dela, e ela levanta o queixo dele com o pé descalço. A princesa pula até o menino, percebendo o quanto ela gosta da expressão envergonhada e assustada dele. Nora se aproxima do rosto do protagonista com a intenção de roubar seu primeiro beijo. Com todas as suas forças, Roel tenta se libertar e grita, protestando contra o atrevimento da heroína. Então ele abre os olhos e se encontra em seu quarto, percebendo que foi apenas um sonho.
Virando a cabeça para o lado, ele de repente percebe sua irmã deitada ao lado dele. Alice esfrega os olhos de sono e se vira para o irmão para verificar se ele está acordado. Ele, em estado de choque, decide esclarecer que sua irmã está dormindo com ele esse tempo todo. Mas ela não o escuta e Ana vem correndo com essas exclamações. Eles estão estranhamente muito felizes com o jovem mestre. Alice corre para os braços do irmão e ele cada vez mais não entende o que está acontecendo. O Marquês irrompe na sala gritando, foi rapidamente informado de que seu filho havia acordado. Ele agarra o menino pelos ombros e começa a sacudi-lo, tentando descobrir onde e o que seu filho pode estar sofrendo, ao que Roel garante que seu estado é excelente. O pai fica feliz, e relata que ficou assustado e sentiu o efeito do feitiço no frasco encontrado ao lado do filho, gritando que quem queria envenenar seu filho o estava usando. O personagem principal ri e diz que não há necessidade de procurar ninguém, ele mesmo bebeu esses soros para fortalecer o corpo. Pai e Ana ficam em estado de choque, enquanto o jovem mestre os aconselha a não se preocuparem com ele. Então a irmã se volta para o irmão, mencionando que ele dormiu 3 dias. O Marquês dá um tapa na cabeça do filho e o repreende por beber líquidos desconhecidos, colocando sua saúde em perigo. O personagem principal pede perdão, ao mesmo tempo que amaldiçoa o sistema que não o notificou de tal efeito. Ana se aproxima dele, oferecendo-se para ajudar o jovem mestre a trocar de roupa depois de uma doença tão grave. Ao que o menino concorda, mas nota que, pelo contrário, sente que algo mudou nele. À tarde, o jovem mestre foi para o campo de treinamento levando consigo sua espada. Correndo, ele corta o boneco com sua espada, que se estilhaça em uma pilha de pequenos blocos de madeira. O personagem principal se sente forte e nota que o soro realmente se revelou bastante forte. Uma tela azul aparece na frente do rosto do menino, onde ele percebe um aumento em suas características. Apesar da alegria, ele entende que ainda tem muito tempo para subir de nível e ainda não escolheu um presente para Nora. Mas nosso herói não se desespera e decide se animar até o aniversário. 2 meses se passaram e chegou o aniversário de Nora. Todos os convidados chegaram à propriedade real. A família Ascart sai da carruagem, uma nevasca está soprando lá fora. Alice está segurando a mão do irmão, ela fica um pouco envergonhada e Roel percebe isso. Ela responde que não quer muito ir à festa de aniversário. O menino promete à irmã que tudo ficará bem e que ele estará ao lado dela. Toda a celebração acontece em um grande salão de banquetes, com muita gente reunida. Roel acha que é mais um evento de rede social do que uma festa de aniversário. Não importa como ele trate Nora, ele sente pena dela por ela passar por isso todos os anos. O traidor que passou despercebido ao ouvir isso resolveu perguntar se ele realmente sentia simpatia por ela. De susto, o personagem principal cai no chão, sem entender como ela se aproximou dele sem que ele percebesse. Nora fica feliz em ver Roel e anuncia que o único que ela esperava hoje era ele. Ao ouvir isso, todos no salão começaram a olhar para eles, o que claramente não agradou ao jovem mestre. O personagem principal fica extremamente envergonhado, não vai sucumbir às manipulações da princesa. Alice se aproxima de Nora com um olhar um pouco insatisfeito, mas parabeniza respeitosamente a princesa pelo seu aniversário. Ela diz que foi legal conversar da última vez, mas quer pedir para ele deixar o irmão em paz e não tirar sarro dele. Roel assiste isso com prazer e está orgulhoso de quão resiliente Alice é. Ainda existe um clima tenso entre as meninas. Nora acha que não é sem razão que sua irmã tem tanto ciúme do irmão mais velho. O personagem principal, temendo a continuação do conflito, sugere que Alice pode estar muito zangada com a comunicação dele com a princesa porque ambos não gostam da princesa. Enquanto as crianças estão em conflito, os membros adultos da família bebem e conversam pacificamente. A jovem Checlide dá desculpas e diz que não queria ofender ninguém. Senhora Ascart agradece o pedido de desculpas e notas neste caso. Não foi em vão que ela e seu irmão esperaram por um convite para a celebração. Nora vê claramente o ciúme que sua rival sente do irmão. Ela agradece a Alice e Roel pela presença em seu aniversário e deseja que eles se divirtam aqui. Uma rival passa, parecendo mais ameaçadora que uma nuvem, mas os planos de Nora não incluem devolver o irmão para ela. O personagem principal corre até sua irmã, fica feliz que seu algoz tenha ido embora e se oferece para fazer um lanche. Ao que Alice responde que não está com fome e quer sair para tomar ar fresco. Ela vagueia pelo corredor da propriedade real. A menina argumenta que não tem nada para fazer aqui. A jovem entende que fez algo ruim ao marcar um confronto com a princesa e espera que isso não afete Roel. De repente, atrás dela, ela ouve um grito, alguém mandando-a parar. 3 rapazes ficam na frente de Alice,
Um deles declara que se conhecem e não se veem há muito tempo. Roel está parado na mesa do buffet, comendo doces, e percebe que sua irmã já se foi há muito tempo. Além disso, ele percebe o estranho fato de não haver na sala um único filho da família Elric, que, segundo as histórias, guarda rancor deles. Em sua cabeça ele compara todos os fatos e uma sensação terrível toma conta dele. Nora percebe o objeto de seu ridículo de hoje correndo por todo o salão. Um dos hooligans paira sobre Alice, que está pressionada contra a parede, mencionando que muito tempo se passou desde o último encontro. Alice não entende quem são essas pessoas e o agressor decide matá-la. Seu nome é Bron. Ele quer conversar e descobrir como ela se juntou à família Ascart e conseguiu um irmão perdedor. A garota grita que ele não deveria ousar insultar seu irmão, ao que ele ouve o ridículo de Bron. O valentão se aproxima do rosto de Alice. Olhando nos olhos dela, ele quer descobrir se seu irmão recém-criado sabe que ela é um monstro. A jovem amante pede a Bron que pare, ao que ele começa a insultar ainda mais a heroína. Ele leva um garfo ao olho de Alice, dizendo que está ansioso. A garota em lágrimas pede para salvá-lo. Uma cadeira voa diante dos olhos da garota e atinge a cabeça do principal agressor. Os capangas de Bron correram até o garoto caído no chão, nos destroços de uma cadeira. Roel grita de raiva. Olhando para os hooligans, ele quer saber o que eles querem dela. Ele abraça Alice e pede perdão por ter vindo ao resgate tão tarde. Bron não gostou do desfecho dos acontecimentos e acusa o menino de atacá-lo pelas costas. O agressor reúne suas forças e promete tirar a vida de seu agressor. O irmão manda a irmã se afastar, pois por causa do aprimoramento das poções ele está confiante em suas habilidades. Ocorre uma luta, raios mágicos azuis e verdes se cruzam. Chutando Bron no estômago, Roel grita que está lutando por sua irmã. Na segunda vez que o agressor voa para o canto mais distante da sala, os capangas planejam fugir. Pegando no chão uma perna de cadeira, o jovem Ascart presume que foram essas pessoas que intimidaram sua irmã quando ela era pequena. Bron é atingido na cabeça por um pedaço de madeira após confessar suas ações. Bull está deitado no chão. Roel o avisa para não tocar em sua irmã novamente. O irmão e a irmã começam a sair, mas o orgulho de Bron fica muito ferido e ele decide atacar por trás com uma faca. Alice percebe um movimento atrás dela com o canto do olho e tenta avisar o irmão para se virar. A faca atinge o estômago do personagem principal e o sangue espirra por toda parte. Rangendo os dentes de dor, o jovem mestre lamenta não ter previsto isso. Roel acusa o valentão de ser louco, ao que começa a mencionar a Guerra dos Gêmeos. Bron corre com uma faca contra o herdeiro dos Ascartes, e menciona que quer se vingar pelo fato de a família do inimigo ter ajudado alguém indesejado a subir ao trono. A briga dos meninos continua. Roel bloqueia o golpe do valentão e tenta afastá-lo. Alice grita para eles pararem. Virando-se, ela percebe um garfo caído sozinho no chão. Apesar de todo o medo de objetos pontiagudos, ela pega o garfo nas mãos, pois se algo acontecer com Roel, ela não se perdoará. A jovem senhora corre até os meninos lutadores, e reunindo forças, enfia um garfo na mão de Bron. O agressor empurra a garota para o lado com todas as forças. Alice voa no ar. O personagem principal não se conteve e acerta o inimigo no peito com toda a força. Então ele o pega pelo rosto e Bron abate na janela da parede. Cacos de vidro e sangue voam. Roel fica ao lado do inimigo derrotado e espera que no futuro o agressor pense antes de atacar sua família. Largando tudo, o personagem principal corre até a irmã e verifica seu estado. Depois de se acalmar, percebe que ela apenas perdeu a consciência. Antes que ele possa recuperar o fôlego, ele ouve uma multidão correndo atrás dele e gritando que ele irá vingar Bron. Roel coloca a irmã com cuidado no chão e percebe que suas forças estão se esgotando. Ele se levanta da cadeira com uma vara e se prepara para defender sua irmã até o fim. Então, do nada, aparece Nora, que deve acabar com toda essa bacanal. Embora ela seja fã de ver o personagem principal fazer caretas de dor, mas não quando ele faz isso na frente de outras pessoas. Roel não achava que algum dia ficaria feliz em ver a princesa. Ela não perdeu a oportunidade de pisar no pé dele. Os valentões pedem perdão a Nora, mas dizem que isso é problema deles e que devem vingar o amigo. A personagem real observa que, apesar de Roel ser patético, ele é amigo dela e ela não permitirá que ninguém o ofenda. Ela usa sua transformação e duas enormes asas se abrem atrás dela. Apontando o leque para frente, ela ordena que todos saiam imediatamente. A energia é liberada do leque, o que obriga os infratores a recuar. Vendo todo o poder da princesa, Roel não consegue acreditar no que vê. Nora se encontra em um nível de magia muito alto.
Os valentões congelaram de medo quando a princesa mencionou que isso era apenas parte de seu poder. Roel percebe que a jovem senhora Chiclide não deve ser subestimada. A essa altura ela já havia terminado sua apresentação. Os pais das casas Ascard e Chiclide correm para o corredor, não entendem o que está acontecendo. O marquês ajoelha-se com urgência e examina o filho da cabeça aos pés, ao mesmo tempo que pergunta sobre o estado da irmã. O pai não vai tolerar isso e recorre ao comandante que está por trás para resolver o problema. Kanye vê a foto de uma garota inconsciente, Bron no sangue de Roel, segurando a mão no ferimento da faca. Ele ordena que os hooligans se desculpem. Os agressores imediatamente começam a explicar que não tem nada a ver com isso e culpam o personagem principal por tudo. Depois de passar pelo comandante, um homem se aproxima de Bron caído no chão. Ele se ajoelha e examina o rosto do menino espancado. O personagem principal o reconhece como Brian Elric. Ele assume que veio para proteger seu filho. Em vez disso, o pai agarra o filho pelo pescoço, apertando-o com tanta força que o menino começa a tossir sangue. Todas as pessoas que estavam por perto ficaram paralisadas de horror, percebendo quão difícil era. Ele se levanta do chão e enxuga o sangue da mão, pede desculpas calmamente em nome da casa dos Elric e diz que devido à abundância de negócios é forçado a ir embora. Ele sai, deixando seu filho inconsciente no chão. Roel acha que Brian Elric é extremamente cruel com seu filho. E neste momento o chefe da casa Elric está pensando por que Roel permaneceu vivo após ser ferido. Depois de tudo o que aconteceu, a leveza se instala. O jovem mestre deita-se no sofá de felicidade e percebe que pode relaxar. A foto de um idílio, Alice alimentando seu irmão com doces. Este é o limite da felicidade de Roel, pois o que poderia ser melhor quando uma irmã tão adorável alimenta você? Enquanto sua irmã mais nova lhe faz perguntas sobre comida, ele continua comparando o resultado após seu aniversário no jogo e na vida real. A empregada fica no canto e entende que não deveria permitir que Alice alimentasse o menino com as mãos, mas Ana não resiste à fofura da foto. O pai de família entra na sala e cumprimenta os filhos, e eles o cumprimentam. Roel imediatamente descobre se o marquês se lembra do seu pedido. O pai não esqueceu sua promessa e tira um livro de capa vermelha, que conta sobre a Guerra dos Gêmeos, que Bron mencionou no meio da briga. A história começa com a Revolta de Março. A culpa é da luta pelo trono. Apenas a casa de Ascard se levantou para proteger a futura rainha, a princesa Vitória. Seu ancestral Ponte comandou as tropas e um dia em batalha ele e Vitória foram feridos e os reforços não conseguiram entrar na cidade. Em uma situação tão terrível, seu ancestral usou uma herança de família para transformar a área circundante em um labirinto para esconder a princesa. Como resultado, graças a isso, eles puderam esperar até que o exército do Santo Iluminismo derrotasse as tropas inimigas de Wade, salvando assim a vida da princesa. Roel descobre que o lugar onde eles moram é o coração do labirinto construído por seu ancestral e se pergunta onde a relíquia está localizada agora. O pai nega a existência da relíquia e diz que apenas alguns fragmentos da pedra permanecem até hoje. O marquês com olhar satisfeito menciona o fato de Ponto, pois seu avô recusou mais de uma vez a princesa Vitória por ser casado. Depois de ouvir a história do pai, o personagem principal decide dar um passeio. O pai permanece no quarto com a filha e ela puxa a jaqueta dele, tentando chamar a atenção. Ela tem uma conversa séria com o marquês, com a qual ele concorda prontamente. Depois de reunir coragem e corar e gaguejar desajeitadamente, a menina diz ao pai que quer um irmão. O chefe da família está em estado de estupor, não esperava tal revelação da filha. Alice vê perplexidade nos olhos do pai e diz que quer aprender como proteger o irmão, exala o marquês. Ela diz ao pai que se considera culpada por atacá-la e a Roel, diz que quer se tornar mais forte por causa dele. O pai pega a filha pelo ombro, e ela foi muito corajosa e conseguiu superar o medo de objetos pontiagudos e proteger o irmão na batalha. O marquês alerta a filha sobre as consequências de aprender magia e a dificuldade desse caminho. Alice é inflexível. Pelo bem de seu irmão ela está pronta para aprender magia. O pai sorri e promete a Alice que lhe ensinará magia, alegando que ela ficará mais forte. Roel estava sentado no prédio da associação comercial quando um representante entrou na sala, sem esperar ver o jovem mestre. O personagem principal relata que ouviu falar que o representante foi promovido a gerente da Câmara de Comércio. Aaron confirma que os rumores são verdadeiros, agradece a Roel e conta o que ouviu sobre o que aconteceu no aniversário da princesa, e ele lamenta o ocorrido. O personagem principal dispensa conversas sobre o ocorrido e pede para saber informações sobre a casa de Elric. Como convidado de honra, Aaron vai ansiosamente em busca de registros da casa e menciona que a família que ele deseja conhecer é um pouco incomum.
O problema é que a associação comercial tem muitas informações, mas não há informações confiáveis sobre a casa de Elric. Durante a Batalha dos Gêmeos, a casa de Elric foi exilada para proteger a fronteira. No exílio, de acordo com o plano da família real, eles deveriam enfraquecer. Mas no exílio, ao contrário, eles se levantaram e até começaram a ocupar posições de liderança, deslocando a casa dos Ascartes, e também não se sabe como enriqueceram. Roel estranha que tal detalhe tenha escapado aos olhos da associação comercial, a qual Arwen quer alertá-lo. Ele recomenda fortemente não mexer na casa dos Elric, pois eles podem ser muito perigosos. Voltando para casa, o personagem principal descobre Nora no sofá de sua sala. Cruzando as pernas de forma coquete, a princesa diz que estava preocupada com o ferimento do protagonista. Pelo olhar dele, ela entende que ele está saudável. Ela avisa que os criados não vão incomodá-los. Roel se senta no sofá, não acredita nas palavras de Nora e se pergunta por que Alice não se juntou a eles. Dona Checlide não pretende manter distância e se aproxima do personagem principal, perguntando-lhe se ele está feliz por ficar sozinho com ela. Relutantemente, o jovem mestre começa a falar sobre como é uma honra ela ter passado seu tempo e vindo visitá-lo. Enquanto o jovem dizia as gentilezas padrão, nossa sádica pisa no pé do personagem principal com o calcanhar. Roel ferve e pede para tirar a perna e não fazer isso de novo, o que só dá mais prazer a Nora. Para amenizar o ardor do jovem mestre furioso, a princesa lhe entrega uma caixa de madeira. Pegando o presente e abrindo, uma expressão de surpresa congelou no rosto do protagonista. Em uma caixa sobre um pano branco estava a lâmina sagrada de 12 asas. O menino não acredita que esta relíquia sagrada seja seu presente. Nora responde que ela não pode doar diretamente esta lâmina. A idade e as habilidades de Roel não são adequadas, mas pela dignidade que ele demonstrou em seu aniversário, ela o considerou digno. Formalmente, ela entrega esta lâmina para casa Ascart. A princesa pede ao personagem principal que lhe dê a mão. Mesmo assim, incrédulo, o menino se decide e estende a mão à jovem Dona Checlide. Nora agarra a mão dele e a leva à boca, mordendo o dedo do menino. Então ele pega uma pequena faca e faz uma incisão no dedo, explicando a necessidade da cerimônia, ao que ouve Roel gritando sobre a mordida dela. A princesa diz que ele deveria parar com as acusações e mostrar o dedo para ela. Ele tem um pressentimento de como tudo isso vai acabar mal. Tocando os dedos cortados, gotas de sangue caem das feridas na relíquia. Roel fica agitado quando a adaga começa a soltar fumaça e evaporar o sangue que caiu sobre ela. O jovem mestre cai no chão, e a caixa com ele, só que agora a lâmina aumentou de tamanho e não cabe mais na caixa. Nora está tentando descobrir se está tudo bem com o personagem principal, mas ele segura a cabeça e experimenta sentimentos estranhos. Enquanto isso, em uma das salas, em uma caixa de madeira semelhante, brilha uma pedra vermelha. Subindo no sofá, Roel tenta recuperar o juízo. A princesa vem em seu auxílio com um copo d'água. Aceitando o copo, o menino tenta perguntar a Nora o que aconteceu com ele. Enquanto o personagem principal mata a sede, a princesa conta como esse era um ritual de iniciação da lâmina. Ela explica que ao misturar sua linhagem angelical com a dele, eles fizeram de Roel o mestre da lâmina. A senhora Checlide também diz que a mistura de seus sangues levou ao aparecimento de uma nova habilidade na lâmina, que não está disponível para outros. Nora enfia uma lâmina à força nas mãos do protagonista incompreensível. Mas ele está imensamente feliz, porque ganhou uma lâmina de classe divina de graça. O menino corre pela sala e pula com a espada de alegria. Nora percebe e pergunta se ele gostou do presente. E ao mesmo tempo ela diz que também agradece pela adaga que ele lhe deu. Não é prática, mas bonita o suficiente para ela. Roel está feliz que a princesa tenha gostado do presente. Ele chamou isso de troca de adagas. Nora imediatamente corou e pressionou a adaga contra o peito. Ela decidiu perguntar se ele sabia o que significava a troca de adagas. O menino fica perplexo e não entende do que ela está falando, ao que a senhora Checlide bate na cabeça dele. Com olhar insatisfeito, ela decide ir embora, dando conselhos de despedida, perguntando o que significava a frase que ele disse. Nora também avisa que neste ano novo a família Ascart vai ficar em casa e seu avô queria conhecer Roel. Desanimado com tudo o que aconteceu nos últimos minutos, o significado das palavras ditas sobre o avô de Nora, sua santidade, surge no menino. A empregada Ana estava limpando a sala e já se preparava para sair, quando de repente o jovem patrão a deteve. Ele decidiu perguntar se a garota sabia de um fenômeno como a troca de lâminas. O servo se vira bruscamente e quer esclarecer se o jovem patrão tem uma longa tradição. No mesmo segundo, Ana vê uma caixa de presente de madeira nas mãos de Roel.
Com um sorriso no rosto, a empregada explica ao menino que normalmente os representantes das famílias reais dão uma adaga à mulher de quem gostam como reconhecimento. Se a menina concordar, em troca ela também dá uma adaga. O servo curioso quer saber o que há na caixa do menino, ao que ele ignora e diz que é um presente de Sua Alteza Cane. Ao ouvir isso, a empregada decide sair da sala. Roel dá um suspiro de alívio. Saindo da sala, o rosto de Ana mostra excitação. Ela se apressa em contar a má notícia a Alice. Nora partiu para a ofensiva. Na véspera de Ano Novo, o jovem cavalheiro vai à cidade visitar sua santidade. As pessoas olham para Roel e sussurram sobre como ele é fofo, como ele se parece com um anjo e como ele é aristocrático. O personagem principal fica chocado com a quantidade de pessoas que desejam assistir a um culto de oração na véspera de Ano Novo. O menino chegou à igreja principal da cidade e fez um convite ao cavaleiro. Caminhando pelo corredor, ele percebe como é linda a decoração do prédio. O menino para nas grandes portas do corredor. Abrindo as portas com cuidado, o menino ouve a voz de sua santidade. O monarca senta-se no trono com um olhar ameaçador. O jovem cavalheiro se apresenta, faz uma reverência e agradece a homenagem que lhe foi prestada. O bispo pede que Roel se aproxime dele, ao que o menino obedientemente sobe as escadas. Grosny muda abruptamente para a imagem de um avô bem-humorado que oferece doces ao personagem principal. O menino recusa, ao que Sua Eminência admite que está um pouco preocupado, porque Nora lhe contou sobre o jovem mestre da família Skart. O avô responde que não ligou para o personagem principal para fins específicos, ele só quer bater um papo e saber se ele gosta da adaga. Roel alegremente relata que ele consegue manejar a adaga muito bem, provavelmente porque a lâmina absorveu seu sangue. O bispo estende a mão para a adaga e diz que as lâminas aladas podem desbloquear novas habilidades. De repente, Sua Eminência sente com espanto que a lâmina já gerou 2 habilidades. O avô exclama alegremente sobre a alta compatibilidade de Roel com a neta. O menino não quer acreditar nessas bobagens. O bispo acaricia a cabeça do menino e agradece pela coragem demonstrada na festa de aniversário da neta, notando a pureza de coração e a coragem de Roel. Sua Eminência espera e dá instruções ao herdeiro dos Ascats. Ele deve devolver sua casa à sua antiga grandeza. O avô de Nora sobe do trono e se oferece para acompanhá-lo às vésperas. O menino, um pouco hesitante, concorda com esse acontecimento, pois essa oportunidade não surge com frequência na vida. Abaixo dos muros da igreja, pessoas comuns já estavam reunidas, elogiando Sua Eminência. Elevando-se acima de todas as pessoas, acima do bispo e de Roel Ascart, o menino adora receber tal honra. Depois de algum tempo, enquanto aconteciam as vésperas, os dois estavam cobertos de salgadinhos da cabeça aos pés. Depois de mais um dia difícil, o jovem mestre fica deitado em seu quarto tentando recuperar o fôlego e digerir todas as informações que ouviu. As portas da sala se abrem e uma empregada desconhecida entra com uma mensagem do marquês. O menino, colocando as mãos sobre a cabeça, nota que nunca viu antes e quer saber onde está a empregada Ana. A empregada responde educadamente que Sua Majestade Cane convidou a família Ascart para caçar e ninguém estará em casa até amanhã. O personagem principal se afasta ofendido e pede para deixá-lo e não acordá-lo sem um motivo importante. Antes de ir para a cama, Roel decide ver o que há na loja do sistema e se depara com uma habilidade interessante com desconto. Ele decide adquirir uma habilidade que o ajudará a discernir perigos graves nas pessoas e avisá-lo com antecedência. Concluída a compra, o menino adormece imediatamente. As portas de seu quarto se abrem ligeiramente e uma empregada estranha diz que ele pode começar. Os raios de sol da manhã tocam o rosto do jovem mestre, fazendo-o começar a acordar. Roel fica insatisfeito. Antes mesmo de abrir os olhos, sente a presença de alguém na sala. Pensa que é Ana quem voltou. Ao perguntar que horas eram, ouviu uma voz que lhe era familiar, mas não era a empregada Ana. Abrindo os olhos do sono, ele vê o rosto de Nora, que está sentada em cima dele. O personagem principal está bravo, não gosta do que a excêntrica princesa está fazendo e pede para explicar por que ela está aqui. Ao que Sua Alteza começa a rir e dizer que não foi em vão que esperou a manhã toda para ver a reação dele. Roel não entende como ela conseguiu tudo isso, e Nora explica esse truque substituindo todos os empregados da casa dele pelos dela e agora são só os dois. O jovem mestre fica completamente chocado e considera isso um sequestro, pedindo à princesa que o solte. Nora acalma o personagem principal e diz que estava brincando, só veio especialmente para comemorar o ano novo com ele. A princesa trouxe doces com ela e convida Roel para experimentá-los em suas mãos. O menino nota que ela não perde a oportunidade e quer ver como ele come nas mãos dela. O jovem senhor recusa e,
brincando, sugere jogar doces diretamente na boca, em vez de alimentá-los manualmente. Nora não perde tempo e joga alguns doces. O menino imediatamente pega os doces por reflexo. O personagem principal fica furioso, parece um cachorro treinado, e a princesa diz como foi divertido alimentá-lo assim. Roel decide evitar responder e volta para a cama, afastando-se de seu algoz, mas Nora não pensa em deixá-lo e pede para mostrar o famoso labirinto. E ele dá uma escolha ao menino: ou ele lhe mostra o labirinto, ou enquanto ele dorme ela pode fazer o que quiser com ele. Roel a leva para um dos quartos de sua propriedade, onde estão preservadas coisas que a própria rainha Vitória usou. Ele também mostra os diários de seu antepassado Ponte e convida Nora a folheá-los. A princesa se surpreende com a quantidade de diários, aos quais Roel conta que seu ancestral adorava aventuras e anotava tudo. Depois de abrir um dos livros e ler algumas linhas, o jovem cavalheiro joga o diário sobre a mesa com raiva. Nora fica surpresa e pergunta o que está acontecendo, ao que ouve em resposta que o livro contém histórias simples e nada mais. O menino leu as notas vulgares de seu ancestral, nas quais escrevia sobre a princesa Vitória, e pensa em queimar todos esses livros. De repente seus pensamentos são interrompidos por Dona Checlide e diz que está com um mau pressentimento, perguntando se Roel tem consigo um amuleto de proteção. Roel mostra a ela seu amuleto e diz que não se separou dele ultimamente, ao que Nora o aconselha a escondê-lo. A princesa olha em volta com cautela e diz que sente que alguém os está observando, mas presume que foi imaginação dela. O personagem principal também sente que algo está errado e agarra a jovem patroa pela mão, garantindo-lhe que acredita em suas palavras e notando o estranho silêncio e ausência dos criados. Roel puxa Nora pela mão e diz que eles precisam se esconder com urgência na parte central do labirinto. Mas antes que os rapazes tivessem tempo de correr 1 metro sequer, o espaço atrás deles se abriu e do nada saiu um homem de capa de chuva e chapéu. Somos transportados para um enorme castelo com um conjunto de torres com telhados pontiagudos azuis. Um homem sentado em uma cadeira cumprimenta Brian e Auric e fala sobre há quanto tempo eles não se viam. Brian diz que estava sendo espionado pela família real. O misterioso interlocutor o lembra do fracasso do plano para eliminar Roel. Quando questionado sobre o motivo do fracasso do plano, ele explica que tudo correu como deveria, mas por algum motivo a profecia não se cumpriu. O estranho responde: o menino é um incômodo para eles e deve ser destruído ou ficar do lado deles. Ele presume que não só eles sabem da profecia e há quem queira impedi-los, ao mesmo tempo que se oferece para avaliar o quadro inusitado. Levantando a mão, enormes cortinas começam a se abrir atrás do interlocutor. Em uma imagem enorme, Brian vê Roel segurando a mão de Nora e correndo para a frente. Enquanto isso, os herdeiros das casas de Checlide e Ascart olham para o estranho na sala. O menino vê o nome de um estranho em vermelho na tela. Seu nome é Peter Carter. A habilidade recém-adquirida mostra um alto nível de perigo. Brian pergunta ao seu interlocutor quem poderia ter interferido em seus planos, ao que o interlocutor faz suposições. Ao mesmo tempo, o estranho desconfia das casas dos Ascats e Checlides, percebendo que as mudanças estão ocorrendo rapidamente em ambas as famílias. O interlocutor percebe como Brian se interessou pela foto mostrada anteriormente e presume que o motivo seja o menino. O pai da família Auric diz que sente que conhece este jovem mestre. Um membro do priorado Dimitriu chamado Lacrace comparecerá a uma recepção com sua santidade, mas o bispo não se lembra de tê-lo convidado. Lacrace pede perdão e diz que tem uma proposta, e a sua sociedade quer que o seu caso permaneça indiferente à sua eminência. O convidado inesperado diz que não quer machucar nem a neta da casa Checlide nem a casa Ascart, eles só querem o filho da profecia. Pedro, por sua vez, se apresenta às crianças, diz que não quer assustar e quer contar o propósito de sua visita aqui, mas não tem tempo. Os rapazes tentam fugir do estranho sem esperar sua explicação. Carter nem pensou em soltá-los. Ele pega e corta o dedo com uma espátula. Depois de beber seu sangue em um pincel, Peter espirra gotas de sangue do pincel nas crianças. O espaço acima das cabeças de Nora e Roel começa a ficar preto e a princesa grita de horror. Os caras ficam presos, cercados por um espaço escuro com um monte de pinturas diferentes penduradas no ar. O perseguidor segue em sua direção, garantindo-lhes que estão isolados aqui e que os talismãs não ajudarão. Dona Checlide avisa ao menino que eles não são seus oponentes. Roel lembra que nunca encontrou nada parecido no jogo. O jovem mestre grita para que o malfeitor explique como chegou à propriedade deles. Ao que Pedro responde que é segredo, e ele só pode dizer-lhes em que condições podem sair daqui, apenas um deles deve permanecer vivo. O personagem principal tem certeza de que se trata de uma provocação, ao que declara que não seguirão suas regras.
Nora chega na frente e diz que também não acredita em uma palavra do que Carter diz. Peter apenas ri na cara deles e afirma que se eles pensarem assim, ele não se importará e matará os dois. A princesa se transforma, derretendo suas asas douradas, e pronuncia todos os seus títulos, declarando que protegerá a si mesma e a sua amiga. Ela se vira para Roel e promete que ninguém ousará ofendê-lo. O menino fica emocionado, mas, na opinião dele, parece estranho. Carter lhe dá uma última oportunidade para pensar sobre sua proposta. De repente, monstros, cabeças assustadoras, patas e tentáculos começam a emergir de todas as imagens do espaço. Larcas percebe que Sua Alteza se interessou por sua proposta. O bispo lê o papel que o convidado inesperado lhe deu. Ao lê-lo, vê muitos nomes que lhe são familiares. Depois de ler toda a mensagem até o fim, ele se levanta do trono furioso e ergue firmemente o cetro nas mãos. Ele manda Lacrace ir embora e diz o quanto ficou ofendido com a proposta. Paradas em um espaço escuro, cercadas por monstros, as crianças ouvem a voz do trono sagrado. No meio, entre os caras e Carter, aparece um brilho azul brilhante, que quebra o espaço escuro ao redor. Roel acorda com o tremor de Nora, que pede para ele acordar. Os caras pulam de seus assentos tentando entender onde estão agora. O personagem principal se aproxima do buraco na parede e olha para a rua em chamas e a devastação, ainda sem conseguir perceber onde está. O sistema vem em socorro. Uma tela azul mostra as características do personagem principal. Roel lê todas as mudanças e algumas informações sobre o despertar do parentesco. Perplexo, o sistema alerta sobre um possível perigo e se oferece para cancelar o despertar ou ajudar com uma grande quantidade de ouro. O jovem cavalheiro começa novamente a lamentar o gasto de fundos, pelos quais o sistema lhe oferece um empréstimo. Se a situação fosse menos terrível, ele não teria concordado com isto, mas tempos difíceis exigem uma ação decisiva. Roel aceita a oferta, percebendo que sem ele Nora não sobreviveria. O sistema ativa a assistência no despertar do parentesco e o processo de despertar começa. O menino encontra a princesa e tenta perguntar se ela aprendeu alguma coisa sobre esse lugar. Nora diz que ainda não descobriu. A única coisa que ficou clara para ela foi o campo de batalha. Abaixo do prédio tem um monte de cavaleiros mortos. Os caras saltam para examinar os corpos. Talvez encontrem pistas aqui. Nas capas dos cavaleiros, para sua surpresa, eles notam o brasão da casa de Elric, notando que o formato deles lembra a era vitoriana. Eles não conseguem acreditar. Nora examina a cota de malha e a armadura e está convencida de que realmente pertence à era vitoriana. Roel começa a pensar e comparar freneticamente todos os fatos que encontrou. Ele percebe com horror que eles estão no meio de tudo durante a Revolta de Março e a Guerra dos Gêmeos. O personagem principal encontra uma carta de seu ancestral Ponte e agora não tem dúvidas de que eles viajaram no tempo. Roel fala sobre como eles poderiam ter sido transportados para cá. Talvez tenha sido seu avô, ou se ele próprio era um artefato, mas a coisa mais importante que ele está pensando agora é como eles podem sobreviver. Uma névoa espessa começa a aparecer ao redor dos rapazes. O jovem mestre sabe que isso é efeito de labirinto e isso não é bom. Nora entra em pânico porque nada se vê além de um braço estendido, mas a personagem principal entende que esse não é o maior problema. Eles ouvem os sons dos cavaleiros se aproximando e agora há um exército inteiro na frente deles. Eles notam as crianças, perguntam de onde elas são, ao mesmo tempo que as cercam e ordenam que sejam apreendidas. A princesa estava pronta para pegar a mão de Roel e tentar fugir, mas ele a impediu. Com um sorriso no rosto, ele começa a chamar Peter de tio, como se estivesse pregando uma peça nos cavaleiros, como se eles tivessem caído na armadilha. Um artista que já conhecemos surge do nevoeiro, nota que ainda não foi chamado assim e é hora de parar com tudo isso. Os cavaleiros se viram e notam Peter, eles estão prontos para atacá-lo. Carter agarrou o primeiro cavaleiro a avançar pela viseira, levantando o homem do chão. O perseguidor fica furioso porque neblina, cavaleiros e outras circunstâncias imprevistas estão em seu caminho. Roel, enquanto isso, agarra Nora pela mão e diz para ela correr enquanto Peter está distraído e a neblina se dissipa um pouco. A princesa tenta perguntar como ele sabe o nome de seu perseguidor. Roel fala sobre magia e que eles precisam encontrar rapidamente um lugar seguro. Juntos, os rapazes fazem suposições de que em algum lugar do labirinto Ponte e Princesa Vitória irão ajudar. O jovem mestre percebe que algo está errado com Nora e tenta medir sua temperatura colocando a mão em sua testa. Ela recusa e diz que está bem. Roel não acredita e a senta nas costas, apesar da resistência dela. Neste momento, na propriedade Labirinto, Ponte olha para o detector de parentesco e não entende o que está acontecendo com o dispositivo.
Atrás dele, uma jovem atraente dorme no sofá, para quem ele olha. Ele pega seu livro e começa a descrever nos mínimos detalhes como Vitória é maravilhosa quando dorme. De repente, uma voz feminina é ouvida atrás dele. A menina percebeu que o professor estava novamente anotando algo em seu livro. Ela se espreguiça docemente depois de dormir e diz que a professora é uma pervertida. Ela está pronta para retirar suas palavras somente se o professor ler em voz alta o que escreveu. Ponte se justifica, citando que é uma necessidade que lhe dá forças. Vitória ri e diz que sabe e só gosta de provocar o professor, enquanto ele lhe entrega o detector de parentesco para verificar. A princesa olha e não entende o que aconteceu. O detector simplesmente não pode falhar, mas não consegue explicar como o sangue dos Checlides aparece na praça da cidade. A herdeira sugere que pode haver ali um filho ilegítimo dos Checlides. Vitória quer testar sua teoria. Ponte diz que é muito perigoso ir lá no meio de uma batalha. Ao mesmo tempo, na Lock Street, Roel está sentado na sala e sugere que a doença de Nora está associada a um aumento no nível de parentesco. O jovem mestre é atormentado por pensamentos de que cada vez fica cada vez mais difícil. Tendo como pano de fundo todos os seus pensamentos, o sistema começa a incomodá-lo, bombardeando-o com diversas informações sobre a carga de parentesco, que ele ignora. Ele tem 73 horas restantes para o download ser concluído e decide não desperdiçá-las e dormir um pouco. Fechando os olhos, ele instantaneamente cai em um espaço desconhecido, que lembra um deserto repleto de caveiras. O menino não entende se isso é um sonho ou não. Um enorme esqueleto paira sobre ele paralelamente, oferecendo-se para responder à sua pergunta. Ele pergunta como os mortos transmitem seu poder. O menino se levanta e tenta dizer alguma coisa. O esqueleto grita que pode dar a resposta mais tarde. O esqueleto diz que Roel pode voltar na próxima vez com uma resposta e nesse momento o garoto acorda. O sistema notifica imediatamente o jovem mestre sobre as alterações, indicando que uma nova habilidade foi adquirida e o sistema de download foi suspenso. O personagem principal entende que até que responda a pergunta do esqueleto, o processo não começará mais. Roel vai ver Nora, que, meio adormecida, diz que nunca se sentiu tão mal. Vendo quão preocupado o menino está com ela, ela presume que o ódio dele por ela diminuiu. O personagem principal se apressa em garantir que nunca odiou a princesa, apenas às vezes tinha medo dela. Nora conta para a amiga sobre a data de seu batismo, caso ele pegue a ira de seu pai ou avô. Ela disse que essa data é revelada apenas para pessoas próximas. A princesa pede a Roel que vá o mais longe possível, ela agora é um fardo para ele, ao que ele manda ela descansar. Nora vai para a cama e a personagem principal percebe que nem tudo está indo como no jogo. Ele entende que as mudanças que provocou causaram tudo isso e é responsável pela situação deplorável. O menino sai da sala e percebe que precisa agir o mais rápido possível com sua nova habilidade. A maior ameaça agora é vagar em algum lugar na rua e esperar seu aparecimento. Este é Peter Carter. Voltando-se para o sistema, o jovem mestre verifica seu nível, estimando suas chances de vencer com o nível de Carter. Mas seus poderes têm limite de tempo, e Peter usa suas pinturas de monstros em batalha. Depois de analisar o inimigo, ele descobre que seu ponto fraco é o combate corpo a corpo. Ele pondera como se aproximar dele e atacar com sua lâmina. Carter está parado na rua, sangrando, xingando no quarto nível, porque se não fosse por ele, os cavaleiros nem encostariam um dedo nele. Mas ele não desiste e invoca uma mulher com um cão de caça na coleira. Ele sabe que o cão deve conseguir sentir o cheiro dos rastros dos fugitivos, mas se pergunta por que a porta do prédio onde estão escondidos não está trancada. Ele ordena que sua criação vá verificar o que está atrás das portas. O cachorro voa para frente e o disfarce de Roel cai. Uma briga começa. Ele reúne sua energia na espada e com um movimento decisivo a direciona entre as mandíbulas do cachorro. Ele atravessa a criação de Peter, liberando um enorme fluxo de energia. A silhueta de seu perseguidor aparece na neblina atrás de Roel. Peter reúne energia em seu pincel e espátula e grita desejos de morte, direcionando o feixe para o menino. Tendo conseguido agrupar-se, o jovem mestre entrega o escudo mágico que o rodeia. Muita fumaça subiu no ar e houve uma depressão na estrada devido à explosão que Peter causou. Carter não entende onde o menino desapareceu e lembra que em sua mão havia uma adaga que lhe era familiar. Roel está no telhado, recuperando fôlego e feliz por ter conseguido despertar a habilidade da lâmina mais cedo. Foi essa habilidade que o ajudou a escapar e pular no telhado que ele havia notado anteriormente. Ele percebe que a neblina ainda está muito espessa, mas o destino favorece e ele tem uma lâmpada. Resta muito pouca energia para pular, e Peter precisa ser morto no próximo golpe. O objeto cai,
Carter não entende como a lâmpada apareceu sob seus pés. Antes que ele tenha tempo de entender qualquer coisa, o personagem principal aparece atrás dele, pronto para enfiar uma espada nele. Carter se vira e a adaga voando em sua direção bate direto em seu peito. O artista responde que não imaginava o quão forte seu oponente poderia ser, e Roel diz para ele não falar bobagens. Rindo, ele lembra que matá-lo não é tão fácil, uma facada no coração não será suficiente. Ele grita que sua capacidade de imersão o ajuda a viver, parte de seu corpo já virou pintura. Uma freira se materializa a partir do retrato em seu peito e recebe ordens de Pedro para matar o menino. Roel não perde tempo e ativa a habilidade que o esqueleto lhe deu. Uma contagem regressiva ocorre na tela do sistema e as feridas no corpo do jovem mestre começam a cicatrizar. Carter fica horrorizado com isso e entende que esse acordo feito com alguém ajuda o menino. Ele está tentando falar alguma coisa. Roel não o escuta mais, mas ganha mais força. Raios dourados de energia voam e a contagem regressiva começa. O personagem principal voa até Peter com grande velocidade e o corta em pedaços. O feitiço acabou. Roel se sente exausto e fica surpreso com a velocidade de recuperação de seu corpo. Já era madrugada e ele pensava em ir até Nora, mas então a figura de um certo homem apareceu novamente atrás dele. Tentando ser proativo, ele se vira e tenta acertar o estranho com sua lâmina. O convidado inesperado interrompe a espada voando em sua direção com um toque de seu dedo. Esse estranho é Wade. O personagem principal percebe que desta vez não poderá lutar. Wade olha surpreso para a lâmina e diz que não se lembra de quando os nobres receberam lâminas sagradas ativadas. Roel imediatamente lembra que foi o homem à sua frente quem iniciou toda essa guerra para permanecer o único herdeiro. O personagem principal é atingido por uma dor de cabeça infernal, que o obriga a ter uma visão. Ele vê crianças correndo pela grama verde, um moinho é visível ao longe e o menino chama a Rainha Maria. Com os olhos vendados e as mãos estendidas, Marie diz que agora vai pegar todo mundo. Ela consegue agarrar a cabeça do garoto loiro. Tirando a venda, vemos o lindo rosto da rainha, que está feliz por ter pegado o pequeno Wade. Ela explica que não pode deixar de brincar com eles porque ele e Vitória são muito fofos. A mãe também começa a lamentar que ela e a irmã estão sempre com a professora e ela raramente as vê. As crianças continuam a brincar e os meninos assustam as meninas saltando de trás de um arbusto. A mãe dá um tapinha na cabeça do filho, dizendo que ele é o próximo herdeiro, dando instruções valiosas para que ele governe com justiça. Mais importante ainda, ela observa que todas as pessoas devem ser iguais, independentemente do status. Neste momento, uma menina carregando água por perto ouve o grito de uma freira atrás dela, e telhas voam de cima sobre a menina. A rainha Marie percebe esta imagem e reage rapidamente direcionando magia para as peças caídas. Os ladrilhos se quebram em pequenos fragmentos no ar, não atingindo o topo da cabeça da garota alguns centímetros. Vendo esta magia, Marie e seu filho são imediatamente cercados por guardas reais. Marie não lhes dá atenção, apenas estende a mão para a menina e quer saber se ela está bem. Marie foi chamada de herege e trancada em uma masmorra. Sentada nela, ela se lembra de seus filhos. Wade está tentando estudar muito, ele acha que isso o ajudará a libertar sua mãe. Uma empregada chega correndo à biblioteca onde o jovem príncipe estuda e lhe conta uma notícia alarmante. O menino corre para o local onde sua mãe está detida, mas não pode entrar, alegando a peste. O guarda diz a Wade que mesmo ela sendo sua mãe, ele deve entender que ela é uma herege vil. E agora os filhos da Rainha Maria estão junto ao seu caixão, no tempo chuvoso, despedindo-se dela. Vitória está sentada no chão úmido, agarrando a grama com as mãos e cerrando os dentes, chorando amargamente. O Ed está parado por perto, ele tenta se segurar, mas seus sentimentos tomam conta e lágrimas escorrem por seu rosto, que imediatamente se misturam com a chuva. A visão de Roel termina com este fragmento, e ele volta a si. Olhando para o menino, o príncipe Wade percebe que não consegue mais lutar. O personagem principal fica sentado, percebendo o que viu, lembrando de Ueda, ele entende que isso muda tudo radicalmente. O príncipe ordena que seu capanga fique de olho no menino exausto, e ele próprio irá em busca de Vitória. O assistente de Ueda, Feoder Eric, diz ao protagonista para mostrar mais respeito na próxima vez diante de sua majestade. Roel olha para Feoder e percebe com horror que ele é exatamente como Brian Auric. Wade entra em uma das câmaras do castelo, e Nora fica deitada dormindo na cama. Ele vê uma garota e percebe que ela e Vitória são parecidas, mas não é ela. Ele exige uma explicação e manda que o menino que ficou na praça seja levado até ele. De repente, os livros começam a voar das prateleiras,
criando um pequeno tornado de páginas e girando em torno de Wade. Sentindo a presença de alguém, ele se vira e vê um sorridente Ponte, que levantou em seu ombro a garota que antes estava deitada na cama. Eles desaparecem, e o príncipe, permanecendo na sala, começa a chamar os guardas e manda-os encontrar os fugitivos. As tropas começam a correr para a praça. Roel está feliz com este resultado porque estas são as tropas de seus ancestrais que chegaram a tempo. Felder está claramente menos feliz com esta virada. Vitória fica na frente do exército, erguendo a espada acima da cabeça. Ela ordena um ataque. Só agora o personagem principal percebe que está no campo de batalha. Os cavaleiros puxaram flechas carregadas com cargas mágicas para a corda do arco. Exausto, Roel, vendo como as flechas voam, deixando profundas depressões no solo, cai em desespero. Ele entende que Nora provavelmente já foi levada por seu ancestral e também precisa sair daqui rapidamente. Nora está deitada com os olhos fechados, um brilho mágico cai em seu rosto. Abrindo os olhos, ela não consegue acreditar, a própria Rainha Vitória está sentada à sua frente. Vitória tenta acalmar a menina, dizendo que irá ajudá-la e que no momento está tratando dela. A jovem princesa imediatamente começa a dizer que pode ser sua descendente distante e pergunta se eles viram um menino cujo nome é Roel Ascard. Ponte pergunta se a menina tem certeza de que está falando a verdade. Nora jura pela própria família e pede que ela procure a amiga. A Rainha Vitória diz que pode ser demasiado perigoso, mas Ponte não pode deixar o seu descendente morrer. Ele promete ao aluno que terá tempo para ativar o labirinto antes que Wade chegue lá. Chegando ao campo de batalha, Ascard Senhor vê que está sem sorte. Wayne já chegou lá. Um dos cavaleiros percebe Roel parado no meio das coisas. O menino fica feliz por ter sido notado por um servo da Rainha Vitória. Ele imediatamente pede para ser escoltado até Sua Majestade, exibindo a espada com a qual ela o honrou pessoalmente. Os cavaleiros decidem recuar para transmitir uma mensagem importante à Sua Majestade. Mas seus planos não estavam destinados a se tornar realidade. Uma névoa sangrenta cercava os pescoços dos cavaleiros. Naquele segundo, cabeças voaram de seus ombros, sangue espirrou por toda parte e o som de metal batendo nas pedras do pavimento foi ouvido. Roel consegue usar sua pedra protetora, repelindo assim o golpe da névoa sangrenta. Do nevoeiro ligeiramente dissipado surge a figura de Elric, de quem emana este nevoeiro carmesim, e ordena ao rapaz que vá com ele. O personagem principal está preso sob feitiços de proteção, ele não pode se mover, caso contrário eles cairão, ele ainda tem mais um salto que não o ajudará. Felder rapidamente se aproxima do garoto e ergue a espada sobre ele. Roel decide ativar a habilidade que o esqueleto lhe deu, a contagem regressiva começa. O ancestral Elric pergunta por que, se o menino é um herege, ele está lutando pela Rainha Vitória. O personagem principal manda o capanga de Ueda calar a boca, pois viu suas lembranças e entende que não se trata apenas de uma guerra de vingança por sua mãe. A Rainha Maria morreu devido a uma combinação de fatores, um dos quais foi o fato de ela ser diferente da maioria das pessoas. Seu filho quer governar e trazer a este mundo o fato de que todas as pessoas deveriam ser iguais, como sua mãe legou. Todos esses pensamentos enchem a cabeça do jovem Ascard, mas em primeiro plano ele tem a vitória e a salvação de sua amiga Nora. Ele atacará Felder pelas costas. Felder desvia o golpe com a espada sem sequer virar a cabeça para trás. Elric responde às travessuras do menino com um feitiço de explosão, atingindo diretamente o riacho Ascard. Roel consegue agarrar o cristal e lançar um feitiço de proteção. Sentado no chão, o protagonista todo ferido pergunta sorrindo se Felder quer levá-lo com ele. O inimigo não está preparado para tolerar tamanha grosseria do menino. Tendo usado feitiços, ele usou feitiços ao lado de Roel. Mas não foi o destino que Ponte veio em socorro do descendente e agora segura o menino pelos ombros. Felder relata que o menino é um herege, mas seu ancestral mais velho ainda não vai entregá-lo ao inimigo. Com cara de deboche, Ponte diz que tem muito o que fazer e é obrigado a ir embora. Elric fica sozinho na praça, cercado por páginas de livros voadoras por toda parte. Nora corre para os braços de Roel, pisando acidentalmente em seu pé. Ponte olha para os rapazes e percebe que o jovem Ascard precisa ser atendido o mais rápido possível. O jovem mestre está novamente em um lugar deserto, para onde a esfera amarela o trouxe. Mais uma vez ele fica na frente do esqueleto, que o cumprimenta. Ele diz que Roel é o primeiro que após receber seu poder retornou tão rapidamente. O personagem principal diz que usou sua força ao máximo, foi seu as na manga. O esqueleto concorda que o poder não deve acumular poeira no escuro, é tedioso de usar. Ele também acrescenta que homens valentes usavam a força nas batalhas, fazendo com que seus inimigos tremessem diante deles.
Ele também se pergunta por que usou pela primeira vez o poder que lhe foi dado. Roel responde que queria punir Peter por todas as suas atrocidades, o mais importante, proteger Nora. Ao que o esqueleto, ao ouvir as histórias, faz uma pergunta sobre a simpatia do rapaz pela namorada, ao que o personagem principal começa a negar e a xingar. Mas o interlocutor o impede, dizendo que já é tarde, depois do último uso da força ele terá que dar uma resposta. Uma enorme mão ossuda paira sobre o menino, pronta para esmagá-lo. O personagem principal pula do sono na cama, sem entender onde está e o que fazer a seguir.